2010, eu estive aqui como candidata a presidenta da República. Estive aqui com vocês, eu e o Temer. E nós viemos aqui, naquele dia, pedir para o PMDB marchar com a gente rumo à vitória em 2010. E eu volto aqui, junto com o vice-presidente Temer, para pedir para vocês, novamente, vamos marchar juntos rumo à vitória. E aí eu quero começar a minha fala dizendo da importância do PMDB para mim e para o meu governo. Primeiro, eu não abro mão do conjunto das pessoas que integram o PMDB, da instituição PMDB. E vou dizer para vocês por quê. O PMDB é o partido que podia chamar Partido da Democracia. O partido que no Brasil lutou e liderou a resistência democrática. Um povo, Temer, que esquece suas lutas, é um povo que não tem futuro. Porque as lutas do povo, ela tem uma base em toda a trajetória daquelas pessoas, daqueles líderes, das dificuldades que foram enfrentadas. E aí, eu começo a minha fala falando de algo que é muito importante. Eu me lembro da ditadura. Eu me lembro da ditadura onde o que se dizia era o seguinte: empresário é para fazer negócio, estudante é só para estudar. Todas as pessoas têm de trabalhar. Uns poucos, uns bons governavam. Poucos e bons governavam. Essa era a visão mais atrasada, que nós, na época, chamávamos a visão da tecnocracia. A visão de que tinha no Brasil escolhidos, que não eram escolhidos pelo povo e que eram os mais capazes. Numa democracia, quem não governa com partidos está flertando com o autoritarismo. No mundo, não existe um lugar, um único lugar, em que haja regime democrático e não haja partidos. E isso é algo que nós temos de lembrar. E aí eu quero falar quem está aqui. Aqui, nessa plateia e nesse palanque, nesse palco, estão aqueles que lutaram pela democracia no Brasil. Estão aqueles que lutaram pela distribuição de renda no Brasil. São aqueles que, diante da crise, não desempregam nem arrocham salário. Sobretudo, estão aqueles que acham que a Petrobras, o pré-sal, não só tem de ser preservado, como tem de ser estimulados, tem de ser sustentados. Aqui estão aqueles que acreditam que a Petrobras é uma grande empresa, que não querem reduzir o papel da Petrobras, que sabem que o Brasil precisa não só do petróleo,
mas precisa de transformar essa riqueza que é o petróleo, que é uma riqueza finita, numa riqueza que é perene, num passaporte para o futuro, que é a educação. Nós somos aqueles que sabem que sem apostar na educação, o nosso país não cresce. Por isso, com a ajuda, e aqui eu quero pedir voto para os deputados federais e para os deputados estaduais. Sem a ajuda do parlamento, nós não tínhamos aprovado a destinação de 75% dos royalties e de 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação e 25% para a saúde. Nós temos um caminho trilhado até aqui. Aqui tem uma parceria. Essa parceria que o Temer representa na vice-presidência, que o Baleia Rossi representa aqui em São Paulo. Essa parceria é a parceria que tirou o Brasil da miséria. Hoje, 3 em cada 4 brasileiros ou são da classe C, da classe A ou da classe B. Quando nós chegamos no governo, a metade do país, um pouco mais da metade do país, era pobre ou miserável. Esse país que nós deixamos para trás precisa de educação. Agora, vem um programa de governo de um dos candidatos e propõe: vamos acabar com a Petrobras, vamos reduzir o papel da Petrobras, vamos tirar da mão dos brasileiros essa possibilidade de transformar petróleo em educação. E aí eu digo para vocês, quanto é de hoje até os próximos 35 anos? Quanto que isso significa? Quanto significa 75% dos royalties e 50% do Fundo Social para a Educação? Significa 1 trilhão e mais de 300 bilhões de reais. Isso é tirar de nós o dinheiro para ampliar creche, porque está na criança a raiz da desigualdade. A gente tem de dar as mesmas oportunidades para os brasileirinhos e para as brasileirinhas. Então, eu digo para vocês, essa é uma eleição diferente. Essa eleição é diferente das outras pelo seguinte: nessa eleição campeia a deliberada desinformação, campeia dados errados, campeia informações falsas, campeia gente dizendo que é uma coisa e é outra. Nós, nessa eleição, temos de combater a verdade, temos de mostrar que a verdade é nossa arma. Vamos combater com a verdade na mão. A verdade é que nós fomos aqueles, esses aqui que estão no palanque, esses aqui que estão na plateia, fomos aqueles que interrompemos um dos maiores processos de concentração de renda. A verdade é que nós criamos o Minha Casa Minha Vida. A verdade é que nós fomos parceiros dos municípios aqui presentes. Eu queria saudar
todos os prefeitos, todos, e as prefeitas, aqui me deram uma lista de prefeitos e prefeitas. E eu quero chamar essa lista. O meu medo, sabe qual é, Temer? É que não todo mundo não está aqui nessa lista. Então, por isso, eu não vou chamar. Porque eu desconfio que tem mais prefeita na plateia, mais prefeito na plateia do que na minha lista. Mas eu quero dizer para os prefeitos e para as prefeitas, o Temer falou que é necessário fazer uma reforma federativa, refazer o pacto federativo. Nós temos esse objetivo, mas eu quero dizer que, enquanto isso, nós olhamos, viu, Temer, com todo respeito, com todo carinho para os prefeitos e para as prefeitas, principalmente para aqueles municípios até 50 mil habitantes. Porque os grandes municípios e os médios, a gente já olhava, já tinha muitos programas. Para quem faltava programa? Para os municípios até 50 mil habitantes. E aí, nós olhamos, criamos, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida até 50 mil habitantes. Nós fizemos aquela política de distribuir para todo o Brasil, sem olhar de que partido o prefeito era, equipamentos, moto niveladora, reto escavadeira e caminhão caçamba. E agora, nós somos também aqueles que são favoráveis a aumentar em 1% o fundo de participação, o FPM, permanentemente. Mas, voltando à minha história, eu quero aqui falar, nós temos aqui um ex-governador de São Paulo, o Fleury, temos aqui um ex-prefeito, que é o Gilberto Kassab, temos aqui pessoas que são extremamente significativas no cenário brasileiro. E queria dizer, temos aqui um líder sindical do tamanho do Antônio Neto. É com essa diversidade de pessoas que nós estamos trabalhando aqui em São Paulo. Mas eu não podia deixar de falar para vocês nessa questão de que o Brasil precisa, nessa eleição, de conhecer a verdade, sobre a verdade que existe aqui em São Paulo e que é oculta. Por exemplo, o monotrilho. Eu soube que o monotrilho foi inaugurado ontem ou antes de ontem. Alguém, por acaso, falou para vocês que o monotrilho foi feito porque o governo federal colocou dinheiro no monotrilho? Tenho certeza que não falaram. Tenho certeza absoluta que não falaram. Que no monotrilho tem dinheiro federal e que foi isso que viabilizou o monotrilho. Outra pergunta. Alguém contou para vocês que o Rodoanel também só foi possível porque o governo federal botou dinheiro? Não contaram isso para vocês, mas é importante que a gente conte. O Rodoanel tem 30% de dinheiro federal. Alguém disse para vocês que no Porto de Santos
principal canal de exportação aqui de São Paulo, mas do Brasil inteiro, que nesse porto que exporta a maioria da produção dos municípios daqui de São Paulo, tem 2 bilhões de recursos do governo federal para ampliá-lo e melhorá-lo? Tenho certeza que não. Tenho certeza que aqui, perto, nós estamos implantando o estaleiro, está em implantação o estaleiro do Rio Tietê em Araçatuba. Também não disseram que tem dinheiro do governo federal. Também não disseram que tem dinheiro do governo federal no etanolduto que foi construído entre Ribeirão Preto e Paulínia. Também não disseram que a reforma do aeroporto de Congonhas foi feita por iniciativa do governo federal ao fazer a concessão do aeroporto. Tenho certeza que tem muita gente que não disse que o sistema de água e esgoto em São Paulo teve uma destinação de 15 bilhões de reais. Eu acho que a parceria é fundamental. Acho que o governo federal tem de fazer parceria com estados, tem de fazer parceria com municípios. O que não é certo é esconder a parceria. O que não é certo nem correto é esconder a parceria. Aí, eu quero falar uma outra coisa para vocês que me preocupa muito. Eu quero falar, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, nós colocamos aqui em São Paulo recurso e entre casas entregues e casas que estão por entregar, tem 600 mil moradias, beneficiando 2.400.000 pessoas. Ora, tem gente que diz que foram eles que fizeram Minha Casa Minha Vida. E também tem gente que diz, são duas linhas diferentes, mas elas coincidem num ponto. Eu quero dizer para vocês que, se vigorar o programa de governo desses candidatos, o que vai acontecer? Não só a Petrobras vai perder importância, mas como, mais uma vez, colocaram na pauta, bem colocada, a restrição ao BNDES, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica. E a fala é a seguinte: vamos acabar com essa política de subsídios. A política de subsídios garante que a gente complete o dinheiro das pessoas que ganham até R$ 1.600 para que elas possam comprar uma casa que custa, se for construída e colocada à venda no mercado, que custa, no mínimo, R$ 60 mil aqui em São Paulo. Então, como é que você quer que uma pessoa que ganha R$ 1.600 compre uma casa? Os bancos privados colocariam esse dinheiro? Certamente não. Se diminuir o crédito do banco público, acaba Minha Casa Minha Vida.
Mas não é só o Minha Casa Minha Vida que acaba. O mais grave é que também não vai ter plano safra da agricultura, do agronegócio ou da agricultura familiar. Porque hoje, todo o dinheiro do plano safra da agricultura, tanto da grande, da média, como da pequena agricultura, é subsidiado pelo governo federal e tem a participação dos bancos públicos. Então, vocês começam a ver a gravidade das propostas que estão aí. Uma significa que a gente vai fingir que não sabe que o pré-sal é o nosso passaporte para o futuro, quando a gente diminuir a importância do petróleo, do pré-sal e da Petrobras. A outra é impedir que o governo federal financie metrô. Sabe como é que é o financiamento para metrô? É assim. Porque se não tiver esse financiamento, como no passado não vai ter metrô, não vai ter BRT, não vai ter VLT. O financiamento é simples. É 30 anos para pagar. Primeiro, 5 anos de carência e 5% de juros. Os juros de mercado básico é 11%. Tem juros de 20%, tem juros de 30%. Para fazer metrô, para fazer BRT, para fazer VLT, sem banco público e sem subsídio do governo federal, não tem nenhum investimento em transporte. Sabe o que acontece com essas propostas aventureiras, obscurantistas e atrasadas? Elas fazem parte de uma proposta fundamentalmente, aparentemente avançada, demagógica e, sobretudo, não sei a que interesse servem. Por isso eu peço a vocês, fiquem atentos, olho aberto. Vocês têm de disputar essas questões, porque vai afetar a vida de todos nós. Vai afetar a construção de equipamentos por todo o Brasil. Todo o investimento do Estado financiado, seja de São Paulo, como dos outros 26 estados, no Brasil hoje, são financiados com o governo federal subsidiando. Não há financiamento no Brasil acima de 10 anos sem o governo federal subsidiar. Não há. E eu estou afirmando isso e gostaria que alguém me desmentisse. E estou falando isso por um motivo. Porque o Brasil não pode parar. O Brasil tem de continuar fazendo seus programas sociais, como o Pronatec, que forma milhares de estudantes e que também não é gratuito coisíssima nenhuma. Ou seja, não caiu do céu. Só é gratuito porque nós colocamos 14 bilhões de reais. Só é por isso. Porque tem gente que diz que é gratuito. Tem gente que diz que é gratuito. Seria gratuito se caísse do céu. Como é o governo federal que paga, é gratuito com o dinheiro do governo federal. De fato, eu queria dizer para vocês, atentos nós temos de estar. Nós temos de estar porque essa é uma campanha que a verdade vai vencer.
Quem vai vencer essa campanha somos nós e a verdade. E vocês que integram esse nós, que me ajudaram em 2010, vão me ajudar agora. Eu conto com cada um de vocês, prefeitas, prefeitos, vereadores, vereadoras, lideranças desse partido, que eu tenho orgulho de estar na minha coligação, o PMDB. Muito obrigado. Viva o PMDB. Do Michel Temer, viva. O PROS, viva o PSD, grande aliado, aqui com o Kassab. Viva o PCdoB, o PDT e viva também o PT. Força brasileira.